muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um episódio do Câmara de Ideias, o nosso podcast. Olha, hoje nós vamos falar de saúde financeira. Você é do time que gasta ou você é do time que poupa? E só pelas conversas aqui de bastidores eu te garanto que você não pode perder. Porque tem muita coisa para falar e você precisa descobrir junto conosco qual time você é. Claro, você nos acompanha aqui no @Câmara de Manaus, o YouTube da Câmara Municipal, mas também pela TV e Rádio Câmara. E para conduzir essa conversa comigo, eu recebo aqui a presença do economista Altamir Cordeiro. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, boa noite a todos. É um assunto muito importante que tem a ver com o seu bolso, né? Sou Altamir Cordeiro, economista, né? Formado aqui pela Universidade Federal do Amazonas. Fui ex-vice-presidente do Conselho Regional de Economia e tenho muito para ajudar você a lhe orientar como se prevenir desses problemas que a gente chama de problemas financeiros. E eu também recebo e volta aqui conosco ao Câmara de Ideias o jornalista Michael Douglas, que eu te garanto que é um dos interessados neste assunto. Bem-vindo, Michael. Muito boa noite, Lidiane, boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara, quem nos acompanha também pelo nosso canal do YouTube, né, aqui no podcast. Uma honra estar novamente aqui, é um assunto importante, eu acho que todo mundo tem aquela vontade de saber como fugir do Serasa, como fugir do leão, né, essas questões, e tudo isso passa por uma reorganização financeira, que eu acho que é uma coisa muito importante, todo mundo devia ter um pouquinho mais sobre esse tipo de educação, não é mesmo? Então é um prazer estar aqui. Obrigada, Michael. E para você, para quem se identifica, seu Altamir, qual é o principal para ter um controle e uma saúde financeira? Bom, primeiramente você tem que ter um planejamento financeiro. Como é que a gente faz um planejamento financeiro? Não precisa ser muito complexo. Uma folha de papel, uma caneta, você pode fazer o seguinte: você detalhar o que você tem de receita. Pronto, você sabe quanto você ganha. E do outro lado da coluna você bota as suas despesas, entendeu? Agora não esqueça de nenhuma despesa, tá? Tudo conta. Se você faz um planejamento familiar, tem que ter a receita de todos os membros da família e da mesma forma todas as despesas. E aí você vai poder saber trabalhar os seus limites. Você tem que estabelecer prioridades nas suas despesas e na sua vida. Então, se você fizer isso de forma organizada, você vai saber quanto você pode comprar ou quanto você pode adiar essa compra, porque você vai evitar o consumo por impulso, né? Quando você sabe que suas limitações estão estreitas, né? O seu saldo orçamentário não permite fazer certas graças, você se contém, na verdade. Então, você precisa fazer isso. Evite ir para supermercados, eu costumo dar essa orientação, tá, Lidiane? Ir ao supermercado no horário de almoço, com fome. Né? Se você perceber, você vai aumentar o seu consumo de coisas supérfluas, porque você não tem necessidade. Mas aquele ambiente que o supermercado já sabe disso, ele faz um cheirinho gostoso, né? A panificação parece que bate a máquina, né? E aí você aumenta o teu prazer, a tua satisfação de fazer um consumo maior. Então, seu Altamir, evite isso. Olha, e a gente percebe que a maioria dos supermercados, das redes de supermercados aqui na cidade, tem a panificadora, né? Aí você já tá com fome, sente o cheiro, aí quer comprar as mesmas coisas que estão sendo oferecidas. Exatamente, Lidia, mas não é só nos supermercados. Se você for também nas lojas de shopping center, você vai ver que cada uma delas tem um certo atrativo, né? um perfume que faz com que lhe induza a fazer o consumo. Então, é preciso ter cuidado, principalmente nesse mês de dezembro. Por falar em mês de dezembro, né, é um mês de cuidado redobrado, porque é o período que a gente recebe o 13º, a maior grande parte dos trabalhadores, quem trabalha via CLT, né? E é o momento que muitas vezes a gente deixa um pouco a gente perde um pouco a noção que a gente tem do nosso salário, porque geralmente todo mês, ainda que a gente não tenha um planejamento muito bem delimitado, existe ali um planejamento familiar de tipo, eu preciso pagar tal coisa dia tanto, preciso pagar essas coisas, aluguel, energia, essas questões. Só que aí chega no final do ano, tem aquele aditivo do 10º, e aí a gente acaba perdendo um pouco do controle disso, não é mesmo? Aí vem o famoso janeiro, que o janeiro é o momento que é o dia depois da festa, basicamente, não é mesmo? Exatamente, por isso que eu falo da questão do planejamento. Você sabe os meses de consumo, você sabe que logo
eu costumo dizer para as pessoas, o 13º salário é o dinheiro que você deve usar principalmente para pagar dívidas que você fez ao longo do ano. Não para comprar aqueles presentes extras, não para se exceder no Natal, porque após o Natal, janeiro já começa com material escolar, já começa com mensalidades. Quem tem carro tem o IPVA. Então tem uma série de despesas obrigatórias que pode comprometer. Então eu não aconselho as pessoas, não, eu digo assim, eu não aconselho as pessoas a usar 100% do seu 13º para as festas de final de ano. Eu aconselho as pessoas a saberem regrar, utilizar para pagar dívida, principalmente dívidas. A gente paga dívidas à vista, porque você pode negociar a sua dívida. Quando você vai parcelar ela de uma maneira no cartão, né? Depois a gente vai conversar sobre o uso do cartão de crédito. Quem souber usar um cartão de crédito vai sim saber conciliar suas despesas dentro do seu orçamento. Mas que tem pessoas que acham que o cartão de crédito é uma extensão do salário. Então é aí que começa o seu pesadelo, né? Porque muita gente usa o limite dos cartões, o limite bancário como salário. Isso não pode ser feito dessa forma. E aí a gente vê o porquê de tantas pessoas não terem um hábito financeiro correto, né? Por quê? Por que tanto acontece? Bom, a origem de tudo isso se chama educação financeira. Se pudermos, a gente já sabe que alguns estados, né, já estão adotando dentro dos currículos, né, do ensino fundamental e até mesmo do ensino médio, a disciplina educação financeira. Isso vai revolucionar o uso das pessoas, principalmente do jovem. Quanto mais cedo ele souber lidar com dinheiro, ele vai ter uma vida adulta mais controlada. Como nos bastidores nós conversávamos, né, o Serasa tem uma lista de milhões de brasileiros, milhões de amazonenses. Mais de 78 milhões de brasileiros estão inadimplentes no país. Isso. E extraindo os dados do Serasa, a gente chega no Amazonas que mais de 57% da população é endividada. Então, seja uma dívida pequena ou grande, é dívida que você incomoda. As pessoas não gostam de dever. Se tem alguma coisa que você tem de maior valor, é o seu nome, né? E aí, às vezes você fica no constrangimento. A gente sabe que existem dívidas de água, luz, né? São aquelas obrigações que você tem, aluguéis. Então faça isso, planeje, use essas prioridades. Primeiro pague os compromissos sérios e veja o que sobra. Lógico que você tem que ter uma parte do seu orçamento, do seu salário para o lazer. Mas essa parte não pode exceder às obrigações. É importante, o senhor falou a respeito disso, dessa questão da educação financeira. Vale ressaltar que aqui na Câmara, está tramitando, aqui na Câmara Municipal de Manaus, um projeto de lei para que haja, se não essa disciplina, mas que haja também esse tipo de educação, educação de consumo, né? Mas a gente pode falar também sobre a educação financeira dentro das escolas, porque eu acho que a nossa grade curricular é muito importante, português, matemática, essas coisas, mas eu acho que a gente precisa também dessas questões da vida real mesmo, educação financeira, se a criança desde cedo já puder ter uma noção do quanto ela deve gastar quando ela tiver dinheiro e do quanto ela pode. Eu acho que isso tem que começar desde cedo, porque o senhor tem propriedade para falar a respeito disso. O brasileiro, ele não é um povo preparado para isso, né? Ele não é um povo que tem essa consciência financeira, podemos dizer assim. Verdade, Michael. A educação financeira realmente é importante que ela faça parte do currículo, sim. Tá? A gente sabe que existem disciplinas muito importantes na formação do estudante, mas ela pode ser inserida dentro desse contexto, porque a gente sabe os fatores, os prejuízos que ela causa para a sociedade como de um modo geral, né? O comércio, nesse mês de dezembro, ele busca essas conciliações do Serasa exatamente para que o comércio possa movimentar a economia, né? As pessoas possam voltar a comprar. Agora, o que acontece na maioria das vezes? As pessoas liberam o nome, voltam a se endividar. Então, isso virou uma rotina, na verdade. Então, alguma coisa precisa ser feita para que as mesmas pessoas que voltam a se endividar, elas têm um acompanhamento, né? Acredito que algumas pessoas precisam desse acompanhamento porque são pessoas, às vezes, que têm o consumo compulsivo, né? É um problema já de saúde. E é exatamente, o fator emocional influencia sim no gasto. Isso, existe sim profissionais qualificados, existe a psicologia econômica, tá? Tem profissionais que lidam com isso, né? Trabalham com essa ansiedade. Tem pessoas que quando estão num problema de depressão, alguma coisa, eles se sentem felizes quando vão ao shopping. E aí começam a fazer compras compulsivas, até por coisas que não têm necessidade.
Mas essas pessoas, elas precisam sim de um acompanhamento. O profissional, o economista, ele orienta. Mas quando essas pessoas passam desse limite, já precisa de uma outra orientação, de um outro profissional que faça esse acompanhamento. O importante que a gente costuma dizer é o seguinte: uma economia precisa vibrar, a gente precisa ter um crescimento sustentável. O Brasil vive de crises econômicas, tá? A gente sabe que as pessoas às vezes perdem o emprego e a primeira coisa que elas fazem é parar de fazer os pagamentos porque realmente perderam a renda. Ela vai priorizar o quê? A alimentação. Ela deixa de pagar algumas contas para poder dar, para prover a sua família. Porque a gente enquanto sociedade, né, o senhor entrou num assunto muito importante, a gente não tem um preparo para possíveis imprevistos. A demissão é um possível imprevisto. Muitas vezes a pessoa ela tem um emprego, até um emprego relativamente bom, com um salário muito bom, estável, só que é um salário estável, existe ali uma estabilidade, mas aquela estabilidade só existe até o momento que ele tem aquele emprego, né? Não existe ali naquela pessoa a consciência de que é preciso fazer o famoso pé de meia para que aconteçam esses imprevistos. A gente precisa, porque senão a gente acaba entrando nesses endividamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da provisão mesmo, dessa previsão que a gente tem que ter, né, mesmo de pelo menos 3, 4 meses assim. É isso. Eu também quero complementar. Como é que a gente pode criar um hábito financeiro sólido mesmo em tempo de crise? Bom, é isso aí que é importante, tá? Criar hábitos, é exatamente isso que a gente costuma dizer. Criar um hábito exige persistência, disciplina. O hábito de poupar para o momento de crise, por exemplo. Eu estou hoje no emprego, mas se a economia tiver se houver uma crise na economia, evidentemente que os empregos, a gente fala dos empregos elitista, né? Porque o servidor público ele tem estabilidade. Sim. Mas o elitista ele não está imune a crises financeiras. Se houver uma baixa nas atividades econômicas, o empresário ele é obrigado a diminuir o número de funcionários. E aí a gente vê essa questão do desemprego, né? Eu não vou entrar muito no mérito, na forma como é hoje apurado o índice de desemprego no país, mas assim, a crise econômica faz o quê? O empresário a diminuir o número de funcionários e aí demite. E se esse funcionário não tiver um planejamento que guardou dinheiro para aquele momento que ele vai passar dificuldade, essa dificuldade está criada dentro do seio, ainda mais se ele é o único provedor daquele lar, né? A gente sabe que hoje muitas famílias vivem de pensões, do INSS, dos benefícios sociais que o governo cria. Tem muita gente que depende e muito desses benefícios sociais, seja o Bolsa Família, seja o BPC, né, que é um benefício continuado que é dado para aquelas pessoas que não têm renda, que são mais de 65 anos de idade. Então, esse salário hoje sustenta, na verdade, muitos municípios. É esse dinheiro que gira na economia, entendeu? Então o Brasil precisa criar uma estabilidade para que gere os empregos e também dê estabilidade para as pessoas. Se a gente tiver esse crescimento sustentável, que tanto falo, o que é um crescimento sustentável? É aquele crescimento que vai, ao longo dos anos, vai aumentando os empregos e não tem crise, não vai ter desemprego no país. Porque a demanda do país é grande, nós temos uma população muito grande economicamente. Quando essas pessoas estão com dinheiro, eles vão para o comércio, aquele dinheiro volta para os governos em forma de impostos. E aí a economia se movimenta. Agora, quando tem essa crise, a gente sabe que a crise não depende só internamente, né? O Brasil é inserido no mercado mundial. Uma crise, uma guerra num outro país pode influenciar o comércio do nosso Brasil com os outros países. A gente teve a pandemia da Covid. E isso, a pandemia foi um mau exemplo, quando as pessoas viram que isoladamente nenhum país sobrevive. Não. Então nós fechamos o mercado, nós paralisamos as atividades e aí houve crise, ou seja, desemprego. Muitas pessoas ficaram dependendo do apoio do governo, né? E isso sai caro para o governo. Outra coisa que a gente observa, a gente veio de uma Black. A tecnologia é aí gritante. Tem a questão das influências, os jogos online, as bets, tudo isso também faz a pessoa que não tem controle, que não tem equilíbrio, se afundar em dívida. Acrescentando a isso, né, eu acho que a gente tem essa situação das bets, ela que é uma coisa relativamente nova, tanto que grande parte do funcionamento delas, de regras, a gente ainda não tem muito bem delimitado
por lei, né? Se for pegar casos recentes mesmo, até do Poder Judiciário, ainda não sabendo como lidar com isso, porque é uma coisa muito nova, e por falar, é uma coisa muito nova judicialmente, financeiramente, mas também é uma coisa muito nova porque é um novo vício que surge na população, querendo ou não, a gente, 4 a cada 5 amigos aposta numa bet, ele acha que é inofensivo muitas vezes. A partir de que eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito desse problema, porque ele está se tornando um problema de saúde pública também, né? Bom, a gente vai falar desse assunto assim com muita Cautela. cautela e clareza, né? Realmente, o que leva as pessoas a fazer isso? Por exemplo, nós temos jogos no Brasil que funcionam de maneira legal, que é as loterias, né? Por que que a loteria, e a loteria é todo dia, todo dia tem loteria, toda semana, acumula. E o sonho do brasileiro é ganhar na loteria. Na Mega Sena. A Mega da Virada que está chegando então, agora. veja só, essas coisas mexem com as pessoas. Por exemplo, se a pessoa tem estabilidade, ela não vai jogar todo dia. Ela tem uma vida estável, ela não vai fazer isso. Mas como ela não tem isso, ela sonha em ganhar na loteria, ela busca um meio mais rápido de ganhar dinheiro. E aí surgiram jogo do tigrinho, né? Essas coisas todas que é influenciado pelas pessoas que têm um alcance muito grande nas redes sociais, mostram que é fácil ganhar assim, ela impulsiona as pessoas a fazer esse consumo de uma aposta. E a bet é a coisa mais fácil, porque está na palma da sua mão, o celular, basta o meu CPF, faça uma conta. A loteria a gente tem que ir lá, né? Exatamente, então é muito mais prático. E agora o que acontece? Um jogo todo dia, toda semana, todo dia, um ganha, ou perde, a pessoa não percebe que ele está perdendo mais do que ganhando. Quando ele ganha uma vez, ele tem um êxtase, uma emoção, e aquilo ali induz ele a apostar mais. Se ele ganhou 100, agora eu vou ganhar 200, eu vou ganhar 300. É o sonho que não se realiza no final, porque você perde mais do que ganha. Então, o governo precisa sim regulamentar, o governo não pode pensar em ganhar dinheiro com as apostas. Pelo contrário, ele precisa regulamentar e evitar possível que as pessoas que ganham o Bolsa Família, a aposentadoria, façam uso desse sistema de aposta, deixando às vezes de comprar até o medicamento, tá? Deixam de comprar o medicamento e a alimentação para fazer aposta e no final acaba perdendo. É um vício. É um vício, é um problema, como você falou, problema de saúde pública, sim. A gente precisa conter isso, precisa regulamentar e, se possível, evitar que isso seja um problema de saúde pública. A gente fala das bets, mas a gente também vem do cenário de influência. Recentemente nós passamos por um campeonato, né, que movimentou muitos times, não só do Brasil, mas de outros países, e querendo ou não, as pessoas seguem a influência. Quero uma camisa do meu time, quero viajar para assistir esse jogo. E muitas vezes o Michael está se identificando. Michael vai falar aqui para vocês o que ele fez ou o que ele não fez. Conta aí, Michael. Então, eu posso ou não, uma situação hipotética, posso ou não ter gastado grande parte de um dinheiro que eu tinha para comprar camisas de time. Eu gastei quase R$1.000 em camisas de time, numa louca compra compulsiva que, enfim, já foi feita, né? Mas é aquela questão que eu volto à questão do período do final do ano, foi do décimo. Junta-se tudo, né? O torcedor apaixonado, querendo ver seu time, ao mesmo tempo que vem o final do ano, aí você tem o aditivo do 13º, você já pensa em... Saiu um pouco do controle, acabei fazendo isso. O que não é uma situação financeiramente viável, né? E a frase, né? Não se vive. Infelizmente a gente acaba cometendo muito quando a gente vai cometer alguma loucura financeira ou qualquer outro tipo de coisa, a gente acaba falando, só se vive uma vez, né? Só se vive uma vez. E a questão é que se vive o outro dia, e aí tem que arcar com as consequências. Né, seu Altamir? Eu, uma vez, no passado, eu vi essa frase dita por uma pessoa, dizendo: fulano, você tem que aproveitar a vida, você tem que viajar, você tem que gastar o dinheiro, não é só ganhar dinheiro, não. E a pessoa olhou assim: e vai que eu viva 100 anos. Então, para tudo é preciso ter planejamento. Você tem que usar o lazer, mas você também tem que pensar no futuro. Olha, a melhor coisa possível, né? Eu digo para as pessoas: comece com pouco. Quando você começa a economizar pouco e vê que aquilo lhe rende no final do ano uma renda extra. Eu costumo dizer, viu, Mike?
Se você puder gastar, se você puder evitar. Vamos fazer uma conta rapidinha aqui, bem hipotética, como você fala. Se você pegar R$10 todo dia, vamos fazer que o ano tem 365 dias, né? Sim. Se você guardar R$10 todos os dias, ao invés de fazer aquele lanchezinho de 9 horas, ou às 3 horas, às 15 horas. Aquele x-caboquinho, né? Um lanchezinho que você, não, esse dinheiro eu vou guardar. No final do ano você vai ter R$3.650. Olha só, dá para comprar sua camisa e ainda sobrava para a festa de final do ano. Então, se você começa a guardar esse dinheiro, olha, R$10, será possível que eu gaste R$10 todo dia? Gasta, às vezes gasta até mais. Então, se você puder começar a economizar, você vê esse resultado, quando você chegar no final do ano e dizer, puxa, eu tenho R$3.650, e se eu tivesse guardado 20? Eu dobrava, tinha mais de R$7.000. Então, você começa a fazer essa conta, você vê, poxa, cara, se eu puder guardar dinheiro, eu quero fazer um conjunto daqui a 5 anos. Faça planejamento de longo prazo. Às vezes o longo prazo que eu digo intermediário. Se não dá para 10 anos, faça de 5 anos. E você guarde dinheiro. E você vai ver que você vai juntar um dinheiro que vai dizer assim, poxa, valeu é possível, é possível. O Japão fez isso. Eu vou dar um exemplo do Japão. Que é, o povo japonês, ele de uma certa forma quase quebrava a economia japonesa porque eles evitavam o consumo e guardavam o dinheiro. E o Japão tinha mais de 1 trilhão, nesse período todo que nós estamos vivendo, em torno de 20 anos, esse 1 trilhão de poupança dos japoneses está no mundo, porque no Japão é quase zero a inflação no Japão. E esse dinheiro está patrocinando muitas economias. O Brasil, inclusive, junto a fundos que pegam esse dinheiro, está emprestando dinheiro a um juros bem baixo. Só que agora o Japão percebeu que começou a ter um problema lá também internamente, esse dinheiro vai voltar para o Japão, ou seja, o mundo vai perder 1 trilhão de dinheiro fácil, de dinheiro barato. E, ou seja, isso vai impactar em todas as economias. Mas é a poupança do povo. Então, se você conseguir guardar dinheiro, você começa a obter vantagem no futuro. Adia o consumo de hoje pelo de amanhã. Mas dentro de um planejamento, evidentemente, você pode pensar numa viagem, você pode pensar num carro, você pode pensar na saúde também. Hoje eu tenho 40 anos, amanhã eu vou ter 50. Cada ano que a gente passa, a gente tem uma necessidade diferente. Então comece a criar o hábito de poupar. Para quem está endividado, o que é importante fazer agora? Porque tem aqueles, eu estou endividado, não adianta mais. Mas para quem está, o que é preciso? Por onde começar? Tem solução para quem está endividado. Primeiro de tudo, está endividado, não pague, não aceite pressão de ninguém. De banco. Banco cobrando, não pague ninguém. Junte dinheiro, o máximo que você puder. E aí você vai com dinheiro em mão, você começa, onde é que eu tenho uma dívida maior? É aqui nesse banco. Eu vou lá e negocio com aquele banco, com dinheiro em mão. Ó, é isso que eu posso dar, é isso que vou ter. Bom, quitei um. E passa o tempo, vou quitando. Não adianta querer pagar tudo ao mesmo tempo que você não vai conseguir. Só perde. Só perde. Então, eu costumo dizer o seguinte, banco não perde dinheiro nesse país. Porque todos os prejuízos que o banco tem, ele debita na sua contabilidade. Quem deixa de ganhar é o Brasil, o governo brasileiro, porque não paga imposto, porque quando declara prejuízo, não incide imposto de renda. Então o banco ele se cobre, então ele vende aquela dívida às vezes para terceiros. Existem escritórios de advogados que compram dívida de banco. O banco já não vai cobrar mais, já se livrou daquela dívida, já ressarciu pelo imposto de renda que ele deixou de pagar, e os escritórios começam a ligar para sua casa. Ele sabe. Isso se tornou muito comum e infelizmente se tornou, acaba sendo até um transtorno, né? Que a gente já viu algumas matérias falando sobre isso, porque, por exemplo, de acordo com a lei, o seu nome vai parar no Serasa por 5 anos. Isso. Você fez uma dívida com uma loja, por exemplo, uma loja de departamento. Você fez uma dívida, não conseguiu pagar, por 5 anos seu nome está sujo. Aí eu já vi situações que relatam que você, depois de 5 anos, muitas dessas empresas pegam essa dívida que você tem com ele, elas vendem essa dívida para essas empresas que o senhor acabou mesmo de falar. E aí, aquela situação que durou 5 anos, ela se estende por um período cada vez maior, porque aí se torna uma coisa até mais... ela tem um transtorno mesmo, né? Porque eles ficam te ligando diretamente para fazer essa negociação. Houve essa mudança também aí, né? Dentro da economia, com o surgimento dessas empresas, não é mesmo?
Com certeza. Tem muita gente que se sente intimidado, realmente. Você está num ambiente que o telefone toca, números diferentes, vários números diferentes ligam para você, faz pressão, vai ser protestado. Não, depois de 5 anos, o seu nome sai do sistema do Serasa, no caso, tá? Não que você vai deixar de ter a dívida, você continua devendo, mas só que você não pode mais ser penalizado nos órgãos de defesa do consumidor. A pessoa pode ali protestar, pode fazer o que for, mas não no Serasa mais, tá? Então, assim, você não tem que ter... ficar assim, se preocupando. Você começa a ter uma disciplina para poder pagar, como eu falei. Junte o máximo que puder. Olha, a dívida é... Não sei se vocês já viram. Teve gente que eu devia 5 mil, aí eu fiz um negócio, paguei R$ 99. É isso que acontece, porque essa dívida já não existe mais. O banco, por exemplo, já não tem mais essa dívida no caixa dele. Já foi pago. Então, as pessoas que compram essa dívida, como você falou, Maico, o que elas receberem é lucro para elas. Então, as pessoas se deixam, às vezes, se pressionar pela tentativa, principalmente os idosos, né? As pessoas idosas, elas são mais factíveis desses processos. Tanto que agora a gente está vendo esse problema dos aposentados, né? Muitos fizeram empréstimo, outros não fizeram e tiveram esse problema do desconto indevido nas suas contas. Mas, assim, o certo é você ter disciplina financeira, você ter uma organização, estabelecer prioridades, saber o quanto você ganha para poder você ter essas despesas. É importante isso. Financeiro. É um hábito. Isso é hábito. Para a gente adotar hoje. Não começa assim da noite para o dia. Você não vai ter esse hábito da noite para o dia, Thalina. A gente costuma dizer que um bom hábito, a gente só adquire depois de 21 dias repetidos. E vou lhe dizer, depois que a gente é mãe, né, também, porque quando eu era solteira, quando eu não tinha filhos, eu gastava como se não houvesse amanhã. Hoje, a prioridade é outra. Você vê, a gente fala assim, crescer dói, né, ser adulto dói, que a gente sabe pagar conta, responsabilidade com escola de menino, com água, telefone, essas coisas básicas, e aí a gente vê o quanto a gente era... às vezes sem noção quanto a gente gastava. Exatamente, por isso que eu costumo dizer que as prioridades elas vão mudando ao longo do tempo. Maturidade, a maturidade da gente vai fazendo a gente mudar até de... Às vezes a gente sonha tanto com uma coisa. Tem gente que tinha um sonho, eu quero conhecer a Disney. Poxa, mas aí vai crescendo, vai crescendo, não é mais a prioridade, não é mais Disney, eu quero ir para outro lugar. Então é assim, tudo muda, mas se você fizer com disciplina, com muita questão de você anotar realmente, não custa nada fazer uma planilha, serve até isso. Eu vou dar um hábito que a minha esposa tem esse hábito, muita cautela. Ela não sabe comprar nada se não pedir a nota fiscal. E o comprovante. Uhum. Por que ela faz? Ela pega aquele comprovante e já anota. Vai anotando tudinho. Então ela já sabe, antes de chegar a fatura do cartão, ela já sabe quanto ela já comprometeu com a renda dela. E muitas vezes vem até uma conta que ela não fez. E você vai contestar, lógico, né? E você faz. Então, é um hábito que você adquire. E a partir desse momento você passa a ter disciplina. Por isso que eu disse, comece a fazer que você começa a adquirir bons hábitos. A gente acha que é só a questão da disciplina na questão financeira. Eu lembro, eu era criança, a minha avó, ela sempre ensinava. E a minha tia é muito assim, a minha tia poupa demais. A minha avó, ela tinha aquele hábito. A minha roupa de usar em casa, a minha roupa de ir à igreja, a minha roupa de uma festa, meus lençóis de cama, minha roupa de cama. E isso cria um hábito, porque aquela roupa ela não gasta de uma vez. Ela não usa tudo e daqui a pouco ela vai ficar só gastando, comprando outras roupas. Às vezes, indiretamente, a gente cria esse hábito. Isso é um hábito financeiro de poupar também, né? Tem. Eu costumo dizer que quem talvez teve a maior influência na minha formação de economia foi minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que... Incrível. O salário dela rendia. Eu já cursava economia e já buscava estudar minha mãe. Como é que o dia da minha mãe rende? Né? Era por esses hábitos que ela tinha. Exatamente. A minha mãe era incapaz de comprar algo além do que ela ganhava. Mas isso era já uma disciplina. O que tinha dividia, isso, ela já sabia. E outra coisa, eu já tinha um período que eu estava trabalhando, já ganhava mais do que minha mãe, mas ela sempre dizia, você está precisando de alguma coisa? Quer dizer, ela ganhava muito menos do que eu e ela já me oferecia. Então veja só, são hábitos que você adquire, que eu chamo de bons hábitos, né? Então, não importa a época que você começar, pode começar a partir de hoje. Sei que o mês de dezembro é muito difícil, é um mês muito festivo, né? Apelo para que você faça consumo.
Mas evite, eu costumo dizer, olha, shopping é muito lotado esse período do ano, deixa para ir no ano que vem, vai ter as promoções. A gente está no inverno amazônico, evita qualquer virose. Faça a sua festa, coisa simples, produtos regionais de preferência, o bacalhau é muito caro, compre o pirarucu, né? Faça um prato especial, já comi um pirarucu porque eu pensei que era bacalhau, mas internamente você pode pensar que é bacalhau mesmo, é um bacalhau da região, é mais barato. Faça aquela coisa, faça a substituição por produtos mais baratos, que você vai ter o mesmo prazer de compartilhar com seus parentes, né, nessas festas de final de ano, e economizar, que é importante. O seguinte, janeiro vem pesado, o ano de 2026, gente, não é previsão assim, querendo que as coisas não dê certo, mas a previsão para 2026 é um ano muito pesado, né? Mas não é só pelo Brasil, o mundo todo vai passar por dificuldades, então a gente precisa ter cautela para que a gente possa passar um ano de 2026 bem tranquilo. Então, sem surpresa, sem excesso, faça o bom uso do seu cartão de crédito. A gente ia falar um pouco do cartão de crédito, que eu quero dizer é exatamente isso. O cartão de crédito, ele tem uma data útil para você comprar. O que eu chamo de data útil? É a partir daquela data, tudo que você comprar vem para o próximo mês. Então, procure saber os seus limites das datas do seu cartão, para que você não comprometa muito um mês em relação ao outro mês. Quando você tiver na semana que você sabe que o seu cartão, a sua fatura não fechou, se você comprar hoje e ainda vem esse mês, não compre. Espere mais uns dias para virar o mês, e aí você já sabe que aquela renda daquele mês já está comprometida. Então, faça um bom uso do cartão, que você vai saber. E de preferência, use aqueles cartões que lhe dão que dão um retorno, né? Tem aqueles cartões que quanto mais você compra, você tem milhas. Use essas milhas, cashback. Então faça isso. Saiba usar o cartão que lhe dê isso. Anuidade, eu pago a anuidade, minha mulher vai pé da vez, porque tu não liga para lá, diz que tu vai cancelar o cartão, que eles tiram a anuidade. Então tem tudo isso. Você pode negociar com as instituições e ela lhe dá retorno. Então faça isso. Use as datas corretas, não passe do seu limite, evite exceder os limites. Os bancos hoje em dia estão mandando para você, olha, vou aumentar seu limite. Ela quer que aumente seu limite para você aumentar suas compras. E agora uma outra dica que eu digo para as pessoas, que tem gente que fica com raiva de mim, né? Parentes ficam com raiva, não empreste seu cartão para terceiros. A pessoa diz, olha, eu perdi meu cartão porque eu não sei o que, mas compra para mim que eu pago para você. Se ela não pagou o cartão dela, e vai pagar o seu. Imagina o teu. Também então, tenho esse pensamento. Mas tem parente que paga, tem parente de gente boa, mas tenha cuidado. Mas é quase que a exceção, né, nessa situação. São exceção. É o famoso amigos, negócios à parte. Isso, você perde o amigo e ainda paga a dívida do seu amigo, no caso, às vezes. Perde uma coisa e ganha outra, né? Algo não tão bom. Evite, mas assim, a gente sabe que tem algumas necessidades, mas evite. Seu Altamir, o melhor conselho financeiro em uma frase. Não gaste mais do que você ganha. Essa, para mim, é o bordão melhor. Evite gastar mais do que você ganha. E com essa frase a gente se despede aqui deste episódio do nosso Câmara de Ideias. Eu tenho certeza que serviu para você, para mim, para o Maico, para todo mundo que está nos assistindo. E eu te lembro, uma frase que a minha avó dizia, que a mamãe diz, que eu repito para minha filha: dinheiro não dá em árvore. Então poupe, ouça os conselhos aqui que nós lhe passamos. Eu espero que tenha sido muito bom para você, quanto foi para a gente aqui aprender um pouco mais e ter saúde financeira. A gente te espera no próximo episódio, na semana que vem. Boa noite para você e não esqueça, @Câmara de Manaus é o nosso YouTube. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigado a vocês, eu estou sempre à disposição para que a gente possa levar, né, para o público de vocês informações úteis e a gente puder ajudar no que for possível a melhorar a vida dessas pessoas, né, com um bom uso do dinheiro, com o uso do cartão, para que você possa ter uma vida tranquila e mais confortável. Obrigada, Michael. Muito obrigada, Lidiane. Gostei muito do programa. Peguei vários conselhos seus, tá? Prometo que irei seguir. Não vai ser mais menino, né, Michael? Não. Nem eu. Eu vou pra frente. Poupar é importante, né? A gente sabe que num mundo com muitas crises, num mundo de muitas incertezas, claro, a gente precisa ter sempre sabedoria e poupar. Boa noite pra você. Até semana que vem.